Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E o nosso último programa, que teve o título Vontade que dá e passa, sabota a reforma íntima, foi o mais visto do canal nestas 4 temporadas, um recorde. Agradecemos a audiência dos nossos valorosos ouvintes e estimadas ouvintes. Lembrando que a partir desta temporada tem programa novo a cada 15 dias. Quarta-feira sim, quarta-feira não. E o episódio de hoje será uma conversa sobre um tema palpitante. Kardec não sabia da existência das colônias espirituais e do umbral, porque esse conceito de colônias espirituais e umbral ganhou muita notoriedade aqui no Brasil após os romances mediúnicos. E como Kardec não mencionou a existência dessas áreas, vamos dizer assim, lá no mundo espiritual, muitos espíritas alegam que ele não sabia sobre isso, sobre colônias espirituais e umbral. Tema muito interessante que abre essa sessão fixa nesta quarta temporada, como prometemos lá no primeiro episódio, com o objetivo de voltarmos aos ensinamentos apresentados por Allan Kardec. Aliás, é uma forma também de homenagear este pedagogo francês que desencarnou em 31 de março de 1869, aos 64 anos. Além disso, em abril ele lançou 2 obras importantes no Espiritismo, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 15 de abril de 1864. E neste ano, nós comemoramos 155 anos do lançamento de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que foi lançado em 6 de janeiro de 1868. Então, por tudo isso que nós comentamos, estamos aqui falando, é uma grande oportunidade para refletir e debater certos assuntos polêmicos, às vezes envoltos em mistificação, como a questão base do programa de hoje. Kardec não sabia da existência das colônias espirituais e do umbral? Repito que o objetivo principal é o debate e a reflexão. Não pretendemos aqui pontificar sobre o certo ou o errado, mas apresentar argumentos que podem ser aceitos ou não por quem está nos ouvindo. Por isso, seria muito legal que você também deixasse sua opinião sobre esse assunto lá no YouTube ou nas redes sociais de O Espírito do Evangelho. E nesses programas especiais, vamos contar aqui, sempre que possível, com o auxílio inestimável do meu colega, também espírita, também expositor do Evangelho e de ensino, o Luiz Eduardo. Seja muito bem-vindo novamente, né, Luiz? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Antônio. É um prazer de estar aqui com você nesse importante programa que eu sou acompanhante e acompanho desde o início, né? E é interessante o tema que você colocou hoje. Eu vou me centrar um pouco na questão das colônias espirituais. Eu espero que os fãs de André Luiz não fiquem chateados comigo, mas a ideia de cidade espiritual não é uma ideia original de André Luiz. Isso já existia há muito tempo. Começa com Emanuel Swedenborg, um dos líderes do espiritismo esquecido, que já falou sobre isso nos anos 1700. Kardec conhecia a obra de Swedenborg porque ele colocou essas obras no catálogo racional de uma biblioteca espírita, ou seja, livros que deveriam ser lidos pelos espíritas. Além disso, em 1910, desencarnou um médium norte-americano chamado Andrew Jackson Davis, que também falava sobre cidades espirituais. Era um médium muito famoso nos Estados Unidos. Depois dele, desencarnou em 1931 um reverendo chamado Reverendo Holmes, importante reverendo norte-americano, que também falou sobre as cidades espirituais. Tem um livro interessante chamado A Vida Além do Véu. Portanto, como o Nosso Lar foi publicado em 1944, essa ideia de cidades espirituais já existia.
Kardec não falou nisso, mas isso aí eu vou deixar para você, Antônio. Era só isso por enquanto. Interessante, a gente tem que ter mesmo essa questão histórica, porque às vezes fica parecendo que isso surgiu a partir de 1940, olha, agora temos uma nova revelação. E isso já existia, né? Você citou aqui o Swedenborg, aqui eu vou falar do meu sueco aqui, não sei. Ele escreveu em 1758 o livro O Céu e o Inferno, em que relata a sua descrição sobre o mundo espiritual. Ele não usava especificamente o termo colônia espiritual, mas ele descrevia lá no item 775 do suplemento A Verdadeira Religião Cristã o seguinte: prestem atenção aqui que eu vou ler para vocês um trechinho. No mundo espiritual, há terras como no mundo natural. Há planícies e vales, montanhas e colinas, e também fontes e rios. Há paraísos, jardins, bosques e florestas. Há cidades, e nessas cidades, palácios e casas. Há escritos e livros. Há funções e comércio. Há ouro, prata e pedras preciosas. Em uma palavra, há tanto em geral como em particular todas as coisas que estão no mundo natural, mas essas coisas no céu são imensamente mais perfeitas. Olha só, a descrição, e isso é 1758, por volta disso. Então, nós estamos falando de Kardec, acabamos de falar que Kardec desencarnou em 1869, então vocês vejam que era já um assunto que não era um desconhecido por Kardec, principalmente porque Kardec faz na Revista Espírita uma crítica sobre essas análises de Swedenborg. Inclusive, ele diz que Swedenborg seria uma espécie de um precursor do espiritismo, mas como Swedenborg não tinha todas as informações, ele comete uma série de equívocos, diz aí Kardec lá na Revista Espírita. Quem tiver interesse, está na Revista Espírita de novembro de 1859. Então, acho que é importante a gente, pelo menos, ter isso como ideia. Provavelmente Kardec conhecia essa ideia das colônias espirituais. E aí, meu caro Luiz e ouvintes, né, se Kardec conhecia esses relatos que descreviam o mundo espiritual, temos uma outra questão, que a gente pode aqui fazer um outro debate. Por que Kardec não utilizou esse conceito na codificação? Alguma sugestão, meu caro Luiz Eduardo? Olha, Antônio, eu acho o seguinte, ele não utilizou porque ele não achou importante colocar o termo em termos de cidades, de colônias, enfim. Porque ele já veio falando que os espíritos no plano espiritual se reúnem por afinidade, perfeito? E também, Swedenborg era considerado meio místico, então o Kardec tinha algumas restrições a ele, possivelmente não quis dar continuidade a essa questão mística. Eu acho que, por mim, foi isso. Ele pulou fora. Ele não tinha, acho que a gente concorda nisso, ele não tinha uma certeza, ele não tinha uma confiança. Essa é a minha impressão também. Acho que ele desconfiava dessas descrições, porque provavelmente ele achava muito impreciso, porque depende muito essa descrição, ela vai depender muito do quê? Do olhar do espírito. E qual que era essa elevação espiritual desse espírito? Quer dizer, o que ele está enxergando? Porque depende da elevação espiritual. Ele pode estar vendo uma série de coisas, ele está descrevendo algo que está dentro da consciência dele, da elevação espiritual dele. Será que esse espírito estava vendo uma realidade, uma projeção da sua consciência? É um pouco papo cabeça, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Porque no livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo 3 que tem justamente o título O Céu, no item 6, Kardec diz o seguinte para nós, ó: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de adquirir tudo e de progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Até aí tudo bem. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções, grifem aí, tá? Novas percepções. E, por conseguinte, diz Kardec, novos prazeres desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem, compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. Então, aqui nós temos um degrau. Tem uns espíritos que estão mais evoluídos, tem outros que estão menos evoluídos. E os menos evoluídos não têm aquela percepção completa como, por exemplo, um espírito mais elevado. Tanto que ele fala o seguinte, Kardec, olha, ele dá um exemplo muito bom. Dois espíritos, embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente à volta do outro. Então, um pode estar vendo tudo iluminado, e o outro pode só estar vendo trevas, mas muito por causa da consciência espiritual. Ele dá aqui também outro exemplo, Luiz, também conhece, que se num concerto, né, de música erudita aí, se acham dois homens, um bom músico, com ouvido treinado, outro sem conhecimento de música e com o sentido
sentido de audição pouco delicado. O primeiro experimenta uma sensação de felicidade, porque ele está compreendendo aquilo, ele tem a sutileza, a compreensão, a consciência daquilo. Ao passo que o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa nenhuma impressão no outro, diz aqui Kardec. Assim, se dá com todos os gozos, todos os prazeres dos espíritos que são proporcionais à aptidão de senti-los. O mundo espiritual tem esplendores em toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem sempre entreveem e que são acessíveis somente aos espíritos depurados. Acho que aqui, Luiz, fica bem claro por que Kardec sentia tanta insegurança ao utilizar descrições dos espíritos sobre o mundo espiritual, não? O que você acha? Eu também concordo com isso. Depois, Kardec também leva uma questão, nos mostra um outro conhecimento, que os espíritos todos têm capacidade de plasmar alguma coisa. Quanto mais evoluído, mais capacidade ele tem. Kardec até conta um caso de um espírito recém-desencarnado que é evocado e aparece, e para se tornar conhecido, ele materializa uma tabaqueira, que era o lugar onde se guardava pó, possivelmente pó de rapé, que era um hábito de cheirar. Então, se um espírito pode fazer isso, os espíritos reunidos podem plasmar muito mais. Aí, quem sabe, podem plasmar cidades, planetas, enfim. Exato. É o que eu acho. E aí você não tem controle disso. Será que isso realmente é a realidade no mundo espiritual ou não? Aí fica aquela dúvida. Meu caro, esse é o grande problema. Primeiro, se as cidades espirituais existem. Depois, se elas existem como foram descritas. Voltando ao nosso lar. Nosso lar existe? Pode existir, como pode não existir. Se existe, é igual ao que o André Luiz falou, com jardim, com parque, com concerto, com aeróbus e até com salário? Exatamente, porque pode ser a projeção de um grupo lá de espíritos, como você acabou de colocar, e Kardec diz isso, eles podem plasmar mesmo, só que a gente não tem a segurança. Isso vale para tudo? Isso é um padrão no mundo espiritual ou não? É uma coisa muito específica. É dessa forma mesmo, ou de repente um outro espírito que está lá em nosso lar pode ter outro tipo de visão sobre aquela colônia? Eu acho que isso também, Luiz e amigas e amigos que estão aqui nos assistindo, eu acho que essa questão explica por que Kardec preferiu separar os depoimentos dos espíritos no livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte, por elevação espiritual. Ele preferiu fazer dessa forma do que por, um está na colônia espiritual, o outro está no Vale dos Suicidas, o outro está lá no umbral. Ele divide pela condição moral do espírito, pela condição espiritual dele, a consciência espiritual. Então ele tem lá espíritos felizes, aí vem os depoimentos dos espíritos felizes. Espíritos numa condição mediana, aí vem os depoimentos dos espíritos numa condição mediana. Espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos. Então, ele vai para um caminho que me parece mais seguro do que ficar descrevendo onde estão esses espíritos no mundo espiritual. Em que lugar? Estão em colônia? Não, aliás, a Kardec até fala no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, que nós estamos todos juntos e misturados aqui nesse planetinha, né? No mundo espiritual e o mundo material. Então, de qualquer forma, a maneira como ele encontra para separar os espíritos não é pela colônia ou pelo umbral, ou seja lá por um lugar físico. Até mesmo ele fala que não existem muros no mundo espiritual. O que ele vai separar é pela consciência espiritual, pela elevação espiritual de cada um desses seres que se comunicavam com ele lá na época em que ele estava fazendo a codificação. Não é isso, Luiz? Então, Antônio, se esses espíritos que ele separou estiverem reunidos por afinidade no plano espiritual, eles podem estar reunidos em colônia, em qualquer outra forma. Mas o que é interessante é que o brasileiro é muito criativo, né? Que não é que depois de André Luiz surgiram inúmeras colônias espirituais, Caibá, Sútil até criou uma, chama Alvorada Nova. Por favor, quem tiver interesse, pesquise, porque tem colônia para tudo o que é gosto. É normal, porque se reúnem por afinidade, você tem os católicos com católico, evangélico com evangelho, espírita com espírita, bispo com bispo, enfim. É assim.
E o Caê Barchuta, quando você fala, é a comunicação mediúnica, né? Porque não era o Caê Barchuta encarnado, né? Isso veio depois com uma comunicação mediúnica. E realmente isso pegou no movimento espírita. É por isso que a gente está até debatendo isso, porque esse conceito ficou muito entranhado dentro do movimento espírita. E está tudo bem, acho que faz parte do crescimento, do progresso, de repente, né, da doutrina, você vai permitindo chegar a outras informações e tal, mas a gente acaba se desconectando um pouco de Kardec e ficamos assim, poxa, por que Kardec não trouxe? Né? Não sabia? A gente já está vendo aqui, ó. Provavelmente ele sabia, provavelmente ele tinha essa informação e provavelmente não utilizou porque ele não tinha confiança naquelas descrições que estavam chegando, não era uma coisa muito precisa. E ele preferiu, então, fazer a separação por consciência espiritual de cada comunicante lá, de cada espírito que estava passando a informação. E finalizando aqui a nossa conversa, acho importante diferenciar esse conceito de colônia espiritual da ideia apresentada por Kardec sobre pluralidade dos mundos habitados. Muitos gostam de apontar essa questão como uma referência indireta às colônias espirituais aí na doutrina espírita. Kardec, no entanto, pensava em planetas, quando ele estava falando lá de pluralidade dos mundos habitados, ele estava pensando em planetas como a Terra, Marte, Júpiter, como pode ser visto, inclusive, ao se consultar não só o Livro dos Espíritos, mas também a Revista Espírita de março de 1858. Muito bem. Agora, se você está nos ouvindo aqui, o que você acha? Você que está nos ouvindo. A gente quer ouvir também, porque é um debate isso aqui. É que estou eu e o Luiz aqui falando, estamos gravando, mas, puxa, seria interessante saber a sua opinião. Kardec, na sua opinião, sabia da existência das colônias espirituais do umbral? Se sabia, por que não utilizou? Deixa seu comentário lá para nós, tanto no YouTube como nas nossas redes sociais. E, Luiz, numa próxima aí, o que você acha de nós falarmos sobre, de repente, Kardec era racista? Parece que está meio na moda hoje falar sobre um pouco sobre isso. Que tal a gente falar numa próxima oportunidade sobre esse tema? Ou você tem uma outra sugestão aqui? Não, eu acho que a gente tem que ficar sobre Kardec, até porque nós espíritas brasileiros estamos em débito com Kardec. Kardec vem sendo esquecido, porque o espiritismo brasileiro tomou uma feição religiosa, não é? Então Kardec precisa ser relembrado. E essa questão, se Kardec era ou não racista, é a questão do momento. Tem comentário para tudo que é lado no YouTube. Era racista, não era racista, mais ou menos racista, um pouco sim, um pouco não. E isso eu acho que é uma boa ideia para a gente debater. E tem argumento para todos os lados. Perfeito. E essa questão da religião também, acho que também é importante a gente saber, né? Essa questão, será que nós estamos exagerando um pouco nessa religiosidade dentro do espiritismo? Seria um segundo programa aí mais para frente. Eu acho que seria um ponto importante debater, ficando claro que tanto eu e você respeitamos qualquer religião, mas eu acho que as coisas estão indo por um caminho complicado. Então vocês percebem, vocês que estão nos ouvindo, percebem que nós temos muito assunto aí palpitante para discutir, para conversar. E se você tiver também sugestões de temas palpitantes para discutir aqui no programa, faça a sua sugestão, por favor, lá nos comentários do YouTube ou em nossas redes sociais de O Espírito do Evangelho. E se gostou desse programa, não esqueça de deixar o seu like, hein? Daqui a 15 dias voltamos com um episódio novo. Luiz, muito obrigado aí pela participação, hein? Obrigado você e um beijo no coração de todos. Fiquem bem, fiquem com Deus.